Ser apaixonado por Jesus é tudo que importa nessa vida, tá? Se estiver sozinho em casa, der vontade de aplaudir Jesus, aplauda ele sozinho em casa. Você é lindão, Jesus, manda beijo para ele. Meu irmão, entendeu? Você, né? Não é ou não é? É, ué. Só fica esperto, de repente um vizinho teu está olhando, você dá uma disfarçada, ou nem disfarça. Aí ele fala, você é louco, você que não conhece Jesus, ele é tão lindão, eu não resisto. Aí você precisa desenvolver mesmo esse relacionamento tão gostoso com ele. Tão gostoso, ele é tudo para mim, ele é tudo para você. Entenda isso do fundo do seu coração. É baseado nisso que o Senhor tem dito a nós sobre céus abertos. É um slogan que acompanha a nossa logotipo, né? Então, igreja, amor e cuidado, lugar de céus abertos. O que eu quero dizer com este slogan, o que o Senhor falou ao meu coração, não diz respeito, irmãos, à igreja prédio. Não diz respeito a esse lugar, não diz respeito apenas aos momentos de celebração que nós temos. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Então, meu irmão, o que eu quero dizer é que onde você estiver, você precisa experimentar a manifestação dos céus abertos sobre a sua vida. Seja você dirigindo na estrada, não é? Quantas vezes, meu irmão, eu dirigindo, esses dias eu fui pregar em Tupã, tem umas 2 semanas. E eu fui ouvindo uma mensagem, eu fui sozinho, pertinho, eu fui só dormir nos meus pais. Então eu preguei ali numa quarta-feira à noite e estava retornando. Então na ida assisti, ouvi uma mensagem e retornando eu na verdade não consegui ouvir nada, porque saindo de Tupã eu comecei a orar. E meu irmão, parece que assim, a atmosfera ficou densa dentro do carro, entendeu? E meu irmão, eu não sei, por várias vezes, aí da cintura para baixo começa a dar aquela tremedeira. Meu irmão, tive que diminuir velocidade, aquele negócio de você, acho que eu vou ter que parar o carro. E meu irmão, onde você estiver, eu quero que você entenda que você precisa, não é que você pode, você precisa experimentar a manifestação dos céus. Pastor, mas de onde você tirou isso? Meu irmão, da boca de Jesus. Jesus, você lembra da oração dele? Venha o teu. As pessoas estão olhando para essa terra e desprezando essa terra e falando assim, não, o negócio é só o céu, meu irmão. O céu é o lugar onde nós vamos passar a eternidade com Deus. Mas essa terra é o lugar que Deus nos deu para viver também uma vida abundante. Essa terra não foi criada por Deus para dar de mão beijada para o diabo fazer o que ele quer. Ele deu a Adão e disse assim a Adão, olha, proteja e governe, cuide, cultive, usufrua. Aí, meu irmão, entra um pecado, bagunça tudo. Aí o que Deus faz? Manda o segundo Adão, como Paulo coloca para a gente, que é Cristo. Através do primeiro Adão entrou o pecado, através do segundo Adão, que é Cristo, ele redime o pecado, ele põe a casa em ordem, e a ordem continua como no início. Ele diz, vai, vida abundante, governem, protejam-se, não caiam em tentação, venha o teu reino. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, entenda, você precisa viver essa vida ao máximo. Deus te deu essa vida para você viver. Você só tem uma, você não vai reencarnar, irmão. Não existe reencarnação, porque a palavra de Deus declara, está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Hebreus 9:22. Então usufrua e viva ao máximo. Aí tem o Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, fala, pastor, gostei de ti. Tá vendo? Por isso que eu experimento tudo aí. Oh, meu lindão, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer usufruir ao máximo, você tem que ler o manual. Porque tem gente aqui
Tem um pessoal assim, tipo Eliezer, que ele se esforça e está entrando na tecnologia. Mas se você perguntar algumas coisas do celular dele, meu irmão, ele vai saber fazer ligação, mandar um SMS, já entrou no WhatsApp, está dominando o WhatsApp, mas não passa muito disso não. Estou certo ou errado? Meu irmão, agora eu vou te falar uma coisa. Um aparelhinho desse aqui, ele faz de tudo hoje. Mas por que muitas vezes não utilizamos tudo? Porque não lemos o manual. A gente tira da caixinha, a gente liga, já vem com meia bomba de bateria, ligou, botou o chip, tal, acionou o WhatsApp, tá bacana, tá beleza. Ele nem sabe os apps que tem, o que ele pode fazer. Ele pode, meu irmão, ver e-mail, controlar conta bancária, fazer transferência. Ele pode, meu irmão, colocar câmeras online na casa, no trabalho, ele pode fazer uma infinidade de coisas, mas não sabe por que não lê o manual. Quando eu digo a você que o Senhor quer que você viva a vida ao máximo, então tem gente que começa a olhar para essa vida e diz: eu acho que cachaçada aí, acho que é isso aí que o Senhor quer que eu viva ao máximo. Meu irmão, vai ver o que o manual diz a respeito disso. E quando nós nos referimos ao manual, não é isso aqui um livro de regras, de pode, não pode, mas é o Senhor dizendo: se você quer usufruir ao máximo, faça isso. Eu lembro de antigamente, que falava assim, você não pode viciar a bateria do celular. Lembra disso aí? Toda hora a gente dá uma carguinha. Medo de ficar sem bateria, é ou não é? Mas às vezes você fazia do jeito errado e na verdade você diminuía a vida útil da bateria do teu celular. É a mesma coisa. O Senhor quer que você, meu irmão, viva e usufrua e governe e influencie e revolucione, porque o que Jesus começou, Ele disse aos seus discípulos para que realizassem uma revolução. Essa revolução chegou até você e, meu irmão, vai parar? Então a gente precisa continuar. Há uma revolução do amor para acontecer nessa cidade de Araçatuba, na região, no nosso estado do Brasil, toda a nossa nação brasileira e entre as nações. Diga amém, vai, me ajuda aí, irmão. Você precisa entender isso. Está copiando aí, Fausto? Você tem que entender e viver isso, a vida ao máximo. Jesus falou assim: buscar em primeiro lugar o reino. As demais coisas vos serão acrescentadas. Aí de repente quando a gente fala de céus abertos, você fala: olha, porque o culto foi demais. Mas meu irmão, vou te contar uma coisa. O que acontece hoje aqui a partir das 18, daqui a pouco já emenda outro, é um ajuntamento, é uma celebração. É resultado do que você, eu, a equipe de louvor, vivemos na individualidade. Porque tem muita gente que entra aqui e sai igual. Tem muita gente que entra e sai pior. Porque ele olha e fala: mas está muito preto, está muito escuro esse negócio aqui. Isso é roupa de pastor vir na igreja, de camiseta. Se o pastor põe a camisa e uma gravata, porque ele está se esnobando. Se ele vem simplesmente porque ele é chinfrim demais. Vai plantar coquinho. Meu irmão, tem gente que vem e não experimenta céus abertos. Porque não está no prédio, está no coração, porque você é a igreja. Entende isso? Não é demais? Mas eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas, alguns princípios na palavra de Deus, onde o texto sagrado nos fala de manifestação de céus abertos. 5 coisas que abrem as janelas do céu sobre as nossas cabeças. Está preparado aí, irmão? São 5, hein? Anota, vê se não esquece. Você vai compartilhar isso na célula quarta-feira, tá bom? Quero ouvir você compartilhando, repartindo. Viu, Zé Carlos? Estamos juntos? A célula poderosa lá do Zé Carlos, lá da Estilha, é ou não é? Está firme lá ou não? Aleluia, são demais esse povo aí. Cabecinha branca e está na pegada, é isso aí, lindão, demais. Primeira coisa que abrem as janelas dos céus, meu irmão, Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 12, diz o seguinte: eu quero falar sobre a fidelidade nos dízimos.
Pode um homem roubar a Deus, ou roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. É forte ou não é? Mas você já conhece também esse texto, conhece ou não conhece? Mas por que muitas vezes você não pratica o que a palavra está dizendo? Normalmente é o povo que sai da igreja e fala: eu não senti nada, esse negócio de céus abertos, tudo conversa. Claro, meu irmão, porque você não está vivendo algo em particular e nem colocando em prática princípios da palavra de Deus. Ah, lá vem o pastor pedir dinheiro. Estou pedindo dinheiro não, se eu quisesse pedir eu fazia antes do dízimo. Já não foi o dízimo? Você já não deu a sua oferta? Estou te ensinando um princípio para você, meu irmão, receber e viver. Eu estou falando de algo que eu pratico, eu estou falando de algo que eu vivo. E meu irmão, se eu estou vivendo, eu quero que você viva também. Pensa um improvável. Pensa alguém, meu irmão, que olhando assim, fala: não vai dar nada. Mas eu vejo a graça de Deus, eu vejo assim o Senhor se manifestando de uma forma tão poderosa. Por quê? Aplicação de princípios simples como esse. De você ser fiel no seu dízimo, ser generoso com suas ofertas. A Bíblia diz que Ele abre as janelas dos céus. Tanto que é a única parte da Bíblia que Deus chama você para colocá-lo à prova. Em nenhuma outra parte você vai ver Deus te chamando para colocar ele à prova. Leia a Bíblia, irmão. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus. Meu irmão, entenda uma coisa. Dízimo é fé. Dízimo é amor, é confiança, é colocar-se 100% nas mãos de Deus. Eu estava agora em Brasília, sexta noite e sábado de manhã à noite, pregando lá na Comunidade das Nações, do bispo J.B. Carvalho. E lá na igreja tem o Ministério dos Transportes, ali, igual tem o shuttle nosso aqui, né, para buscar os pastores no aeroporto, levar, trazer. Brasília, Ministério dos Transportes, você já achou que era? Não, é ali na igreja, ali. Aqueles irmãos preciosos que ficam levando a gente, busca e leva e tal. Aí eu conheci o Flávio do Bolo. Flávio do Bolo. Aí o Flávio do Bolo me pegou na igreja e começou a contar a história. É lá da Paraíba, nordestino, é paraibano, né? Aí gente conversando e tal, ele começou a contar a história para mim. Ele chegou em Brasília com a mão na frente e outra atrás, sem nada, ele tinha um sonho. E ele falou assim: eu vou em Brasília, eu vou vender bolo. E ele chega lá, ele tinha o dinheiro da passagem, chegou ele, a esposa, os dois bem novinhos, né? E aí, meu irmão, o dinheiro que ele tinha, ele conseguiu fazer 5 bolos. Ele não conseguiu alugar nenhum estabelecimento com o dinheirinho que ele levou. Ele não tinha fiador, não tinha nada. Ele conhecia Jesus, conhecia o princípio da fidelidade, dos dízimos, só não tinha recurso sobrando. E aí ele falou: ninguém quer, eu vou fazer 5 bolos. Ele pegou 5 bolos, foi lá na feira, botou uma mesinha lá fora e vendia os 5. A hora que ele vendia os 5 bolos, ele colocava gasolina no carro para voltar para casa, comprava a comida para dar para jantar, ele e a esposa, e os ingredientes para fazer mais 5 no dia seguinte. Ele falou: pastor, mas foi um tempo difícil, mas foi um tempo apertado, foi complicado, mas era 1 mês, 2 meses, 3 meses, e eu orando e crendo que o Senhor tem o melhor. Aí ele falou assim: Senhor, eu tenho um sonho, o meu sonho é vender 100 bolos por dia,
Para quem fazia 5, 100 é um número grandão. E ele falou, eu sonhei alto. Aí, meu irmão, ele contando que daqui a pouco ele começou a fazer 6 bolos. E aí tal, e Deus foi abrindo portas, e ele semeando. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, para resumir a ópera, porque o tempo aqui não permite. Não tem 10 anos. Brasília é um cidadão, irmão. Bolos do Flávio virou uma franquia espalhada pela cidade. Virou uma franquia, ele tem muitas, ele vende milhares de bolos por dia. Mas é bolo de festa? Não, pastor, não é bolo de festa, é um bolinho, sabe aqueles redondinhos? Daquela, da forminha de pudim? Aquilo. Meu irmão, olha para mim. É aquilo, aquele bolinho redondo. Aí quando ele começou assim, ó, explodir, aí começaram a abrir perto dele, fazer bolo também, aí vem o bolo do Fábio, o bolo do Flávio, aí começa, né? Meu irmão, eles abriam e fechavam, e os bolos do Flávio, fila de gente para pegar aquele bolo, irmão. Ele contando, os olhos dele merejado de água e aquela emoção, coisa mais gostosa, aquele sotaque nordestino arretado, ele compartilhando. Ele é meio grandão do meu tamanho assim, avantajado, um templo grande do Espírito Santo. E aí, meu irmão, a gente, porque gosto se comunica, se entende, se gosta, né? Então, aí a gente conversando aquela coisa e ele falando. Aí ele começou a dizer, pastor, eu não sei te explicar não. É favor de Deus. Só que eu tomei uma decisão. Eu sempre dei as minhas primícias, a minha primeira parte é do Senhor. A primeira parte é dele. Além do meu dízimo, ofertas, e Deus colocou um negócio no meu coração, pastor. Eu falei, Deus, eu vou patrocinar o reino. Eu quero patrocinar aquilo que o Senhor está fazendo, os projetos que o bispo JB está trazendo. Eu quero patrocinar. Meu irmão, a coisa só... Deixa eu te falar uma coisa, ele é um mega empresário. Pensa o carro que ele foi me buscar, irmão. Era o carro, né? É carro, irmão. Um empresário desse ficou de motorista de um pastor, porque o coração dele é de servo. Eu louvo a Deus porque muitos aqui dos meus irmãos que trabalham no ministério também são empresários, homens bem-sucedidos, que também têm esse coração. E às vezes ele me levava e ele falava, estou aqui, pastor, porque se eu precisar. E ficava ali esperando, irmão. Quando eu desci, ele já, pastor, estou aqui. Sabe, pegar a bolsa, deixa eu carregar a tua Bíblia. A gente ia jantar, ficava do lado de fora. Eu estou falando de um empresário, de um mega empresário, meu irmão. Falando de gente que trabalha com milhões e milhões. E já projeto de expandir para o Brasil. Falei, eu não sou bobo nem nada. Falou, abre lá em Araçatuba, irmão. Porque de repente tem alguém aqui que pode já abrir uma franquia aqui. Não é? Aí eu falo essas coisas, o povo não entende. É um princípio. Eu quero os céus abertos. Mas você, meu irmão, na verdade, você quer ficar rico, você só quer dinheiro, aí você quer servir mamão. A diferença no coração do Flávio é que o coração dele é patrocinar o reino. E aí Deus dá. Agora, quando o teu interesse é só enricar, a Bíblia fala que aquele que quer ficar rico arma ciladas para si. Você deveria ter esse desejo no coração de receber os recursos de Deus, mas não é só para pôr no bolso, é para abençoar a cidade, a comunidade, para abençoar o reino, patrocinar aquilo que, meu irmão, Deus está falando, está chegando a hora. Deus está me incomodando. E eu só estou esperando o que é que vai acontecer quando a gente começar
a fazer o nosso campus Amor e Cuidado. O terreno nós já temos, são quase 90 mil metros quadrados. Sabe o que acontece muitas vezes nessa hora? É nessa hora que muitas vezes a igreja começa a esvaziar um pouquinho, meu irmão. Porque é quando a gente começa a falar de oferta, a gente começa a falar de patrocinar, de vamos investir. Falar, essa igreja não é tão boa como era antes. Tem gente que acha que o reino, a expansão do reino acontece com um anjo trazendo um saco de dinheiro. Não é não, é Deus abrindo portas, é Deus te dando sabedoria, é Deus te dando inteligência, é Deus te abençoando para que você, meu irmão, abençoe o reino. É dessa forma que a coisa acontece. Na minha vida, na sua vida, se você entende, diga amém. 2 Coríntios 9, 7, a parte B diz assim: Deus ama quem semeia, quem dá com, não é barganha. Não tente barganhar com Deus, isso não funciona. Vamos para a próxima. Segundo princípio onde eu vejo a manifestação de céus abertos é quando passamos por momentos de perseguição. Atos capítulo 7, versículos 54 e 58, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois caiu do cavalo, tal, se converteu, se tornou o apóstolo Paulo. Meu irmão, nós estamos falando aqui do primeiro mártir da igreja primitiva. Um diácono, um homem que trabalhava com ação social. Ele era responsável pela ação social da igreja, junto com outros irmãos preciosos. Estamos falando do Estevão. E o Estevão falando, testemunhando, a Bíblia fala que ele era cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Estevão era poderoso na manifestação dos prodígios. Deus operava através da vida desse camarada. O que vem? Diga, perseguição. Meu irmão, daqui a pouco esse Estevão está lá para se defender. E aí quando ele está contra a parede, você não vê o Estevão assim, ó. Desculpa aí, foi mal, eu não vou falar mais. Não, tudo bem, olha, eu não falo mais de Jesus. Não. Você vê o Estevão aproveitando a oportunidade. Ele vai lá em Abraão, no início, e vai, meu irmão, andando até chegar em Jesus e diz: ele é o prometido, o que haveria de vir, ele veio, você precisa crer nele, é o Filho de Deus. Meu irmão, nessa ocasião, o que estava ruim ficou pior. Arrastaram ele para fora e começaram a apedrejar o Estevão. Perseguição. Não é interessante você ver esta expressão, que nessa hora os céus se abrem. Filhos, olhem para mim. Jesus disse: bem-aventurados quando vocês sofrerem por amor ao meu nome. Irão trazer, levantar, farão fofocas sobre falsas acusações. Eles vão inventar um monte de coisa. Jesus está dizendo: vocês experimentarão a manifestação dos céus abertos. O Estevão, naquele momento, meu irmão, ele enxerga Pablo, Jesus à direita de Deus. O que me chama a atenção é que Jesus, ele não interrompe o apedrejamento. Você já parou para pensar nisso? Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, por dores. Estou lembrando aqui, choramos juntos com vocês. Oramos, choramos, sofremos e às vezes perguntamos: Deus, por quê? A nossa ministra Paula passou a mesma coisa agora essa semana, a mesma coisa, a nossa ministra. E às vezes nós
falando: Senhor, por quê? Por que uma perda? Por que essa dor? Por que essa palavra? Por que a resposta não veio como nós queríamos? Mas deixa eu te dizer uma coisa: em momentos difíceis, de tribulação, de perseguição, nós iremos experimentar a manifestação dos céus abertos. Com certeza, filhos, essa experiência foi singular e foi base para a conversão futura do apóstolo Paulo. O Senhor poderia ter livrado o Estevão, mas o Senhor já estava com os olhos nas milhares e milhões de pessoas que haveriam de se converter por intermédio da conversão do apóstolo Paulo. Uau! Nós nos decidimos viver para a glória de Deus? Então deixa eu te dizer uma coisa: confie, porque o Senhor é aquele que vai guardar, proteger, amparar, e mesmo no momento de perseguição, você experimentará algo sobrenatural na sua vida. Mais algumas experiências aqui me chamam a atenção. A perseguição, ela abre os céus, como foi demonstrado aqui no livro de Atos. Estevão estava diante dessa multidão enfurecida, diante do sinédrio, dos líderes. Queridos, eu quero que você veja, coloca o próximo texto aí, do versículo 15, 6:15 de Atos. Quando o povo que o perseguia, presta atenção nisso daqui, hein? Quando o povo que estava causando aquela dor, aquela opressão sobre o Estevão, olhando para ele, para o Estevão, todos os que estavam sentados no sinédrio, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. O problema é que alguns de vocês, quando passam por perseguição, fica com o rostinho de anjo caído, porque parece que você fica endemoniado, irmão. Você fica nervoso, você quer bater, você quer brigar. E meu irmão, isso aí não vem de Deus, não. Você quer resolver a coisa no seu braço. Tem gente que fica procurando encrenca no trânsito. Olha só, o Estevão, injustamente sendo acusado e sofrendo, olhavam para ele e enxergavam um rosto angelical, serenidade, tranquilidade. Por quê? Porque o Estevão já vivia uma situação de céus abertos sobre a cabeça dele. O que acontece no apedrejamento é que os olhos foram abertos. Ele enxergou com os olhos carnais o mundo espiritual. Mas quando eu olho para esse texto do versículo 15, já era uma realidade a manifestação do céu na vida dele. Uou! Você está entendendo isso ou não? E você, meu irmão? Fica nervosinho, apavora, joga, fica nervoso, igual eu um monte de vezes? Misericórdia, precisamos aprender. Não vivemos a manifestação dos céus abertos sobre as nossas vidas, porque somos teimosos. Esses dias eu estava falando: Senhor, me ajuda, porque a gente fica nervoso demais. Ele, né? Pega ele, Espírito Santo. Pega eu também, que eu preciso, filho, nós dois. Vamos orar junto aqui no final do culto, combinado? Nós dois ajoelhos aqui. Pedi para a pastora Ana orar no final do culto. Porque eu vou te falar uma coisa, eu sei que Moisés foi o homem, mas eu estou achando que a pastora é a mulher, uma das mais pacientes. Não para me aguentar, tem que ser, né? Combinado, filhão? Mas com fé, não, vamos orar com fé. Viu, pastor? Não sai não, que no final do culto você vai orar pela gente. Precisamos da graça. Precisamos da graça de Deus para poder suportar, querido, a pressão da provação. Deixar a ira pecaminosa, a reação de lado e confiar na ação do Espírito. Diga amém comigo. Deus tem misericórdia de nós. Uau! Queridos, você não vê o Estevão murmurando, você não vê ele blasfemando. Sabe o que ele faz? Cadê o irmão do teclado? Vem para parecer que está acabando. Você vê
ele repetindo uma oração. Quem se lembra dessa oração? Perdoa, Senhor. Eles não sabem o que estão fazendo. Oh Deus, como isso é difícil, meu. Isso é difícil. E sabe, meu irmão, a tentativa do inferno é roubar de nós essa manifestação de céus abertos. Eu e você não podemos ficar caindo nessa cilada, não. São experiências que o Senhor quer dar a mim e a você, da graça, dos céus abertos. Ah, mas eu sou fiel no dízimo. Mas aí Deus permite uma perseguição, uma provação, para você ter essa experiência e você, perde. Você está sendo apedrejado e o Estevão está repetindo as palavras de Jesus na cruz. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Estão te perseguindo. Você perdeu pessoas queridas porque se converteu. Estão falando um monte de bobagem. O justo não se justifica. Diga, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E viva você os céus abertos. Terceiro, persistência. Diga persistência. 1 Reis 18, 41 em diante. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou, não há nada, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver, volte para ver. Vá. Na sétima vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: é isso, vá dizer ao Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezrael. Mais de 3 anos que não chovia. Passamos um aperto aqui na nossa região, no estado de São Paulo, o ano passado, passado retrasado, foi uma escassez muito grande, né? O Tietê diminuiu, né? Foi feio, irmãos. Mas foi um tempinho, alguns meses. Eu estou falando de 3 anos num lugar que já é deserto. E aí o Elias: ora Deus, precisamos de chuva. Vai lá ver. Tem nada não. Deus, precisamos de chuva. Precisamos ver os céus abertos. Vai lá ver. Tem nada não. Quantos de vocês? Quantos na sua célula? Eles chegam, eles vêm, assistem, clamam, vêm, choram. Voltam para a semana, não vem nada. Fala, vou tentar mais uma vez. Vem, chora, clama, jejua. Aí, nada. Meu irmão, o pessoal desiste, vai embora, larga. Se Deus não ouve, se Deus não atende. Você quer ver os céus abertos? Tenha persistência. Tem que persistir. 1, 2, 7 vezes. O que você está vendo? Tá uma tempestade. Não, ele fala, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, lá no horizonte. Elias, a fé que ele já tinha, o pouquinho que ele vê, ele já se turbina, irmão. Ele vai assim, já dá o recado para o rei Acabe: manda ele embora, porque está chegando abundante chuva. É assim que os filhos de Deus avançam, entendem, caminham. Eles não andam segundo as notícias. Você e eu não andamos segundo o noticiário. Tem gente que vive de acordo com o que você ouve lá no Jornal Nacional. Não importa, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você quer ver a manifestação dos céus abertos sobre a tua vida? Então vá para o teu secreto,
dobre o joelho, num culto como esse, se derrame diante de Deus e diga: Senhor, eu preciso de chuva. E aí você vai lá, põe a cabeça para fora. Chegou segunda-feira, veio o resultado, você vai lá, manda o advogado procurar o processo. Como é que ainda está travado? Senhor, eu preciso de chuva. Você ora, jejua, clama, chora e vai conferir. Meu irmão, 1, 2, 7, não sei, mas 1 hora você vai ver uma mãozinha assim, do tamanho da mão de um homem. Meu irmão, pode começar a pular, pode começar a celebrar, porque já é a resposta. Então você vai interagindo com o que Deus está fazendo, e você vai ver céus abertos sobre a tua vida. Creia, creia. Quarto princípio para você ver a manifestação dos céus abertos é a unidade. Mateus 18 em diante diz: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quer ver céus abertos? Unidade. Mas eu venho na igreja e não vejo nada. Mas teu coração não está ligado. Teu coração é crítico. Teu coração é murmurador. Você senta aí e fica olhando as moscas. Você senta aí e não se conecta com o céu. Você senta aí e fica distante. Deus fala, o Espírito Santo brada, mas você não corresponde com Ele. Ele te aponta um sinal, uma pequena amostra, como se fosse do tamanho da mão de um homem. Mas você, meu irmão, não tem fé o suficiente para interagir. Você não celebra, você não acredita. Você sai pior do que você entrou. Unidade, unidade com o Espírito de Deus, unidade com o seu irmão que está do lado. É interessante o texto dizer que aquilo que concordarmos, meu irmão, as pessoas não entendem. Eu quero viver céu aberto, mas você, meu irmão, não põe em prática os princípios que a palavra está te ensinando. Quem está aqui? Quem está entendendo isso? E o apóstolo Paulo que diz assim: você brigou com a mulher? É bom você se consertar. Enquanto isso, Jesus não ouve a tua oração. O abençoado acorda de manhã: Deus abençoe meu trabalho. Você está indo sozinho, meu irmão. Como assim? Deus não está ouvindo, é Ele que está dizendo. Vai discutir com Ele. Não vem olhar com essa cara aí de quem não gostou. Discute com Ele, velho. Olha a Bíblia, está lá em Pedro. Cara que brigou com a mulher, ele está, meu irmão, ali, ele está sem conversar com a esposa. Pedro está dizendo: suas orações estão interrompidas. Por quê? Porque a manifestação dos céus, Jesus já mostrou. Ele disse: tem que ter unidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Não existe igreja perfeita. Essa igreja não é perfeita. A começar do pastor, irmão. A começar de toda a equipe. Não tem nenhum da minha equipe que é perfeito. Eu fiz o destaque da paciência da dona Ana. Mas tem outras coisas que eu sei dela. E não vou entregar, que eu não sou bobo. Ué. Ninguém é perfeito. Mas o Senhor tem colocado sobre nós pessoas e líderes. Só tem unidade quando você toma uma decisão: eu vou me submeter. Eu vou me submeter ao meu pastor. A pior coisa que você pode fazer é ficar nessa igreja com espírito de rebeldia. É a pior coisa que você pode fazer. Com todo amor e carinho, o conselho que eu te dou é: saia da igreja. Porque você vai prejudicar a você mesmo. Ah, porque eu gosto daqui. Fala: mas você gosta daqui, mas não gosta do pastor. Procura um pastor que você gosta, irmão. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Eu quero o teu bem, eu quero o teu melhor. Sabe por quê? Porque você começa a montar a brasa na tua cabeça. Em mim não.
Eu estou vivendo os sonhos, os propósitos de Deus para a minha vida, meu irmão. Eu não vou parar. Eu só estou aqui por graça e misericórdia dele. Eu não quero fazer hora extra aqui nesse mundo, não. Enquanto aqui estiver, eu quero fazer a obra do Senhor. O dia que ele falar, deu, beleza. Eu levanto a mão, o anjo me leva, estou indo. Nada aqui me prende. Não estou criando e nem montando um império, irmão. Você pode pegar o estatuto dessa igreja. Nada fica no nome do pastor. Meu salário independe do que entra de dízimo. Meu salário é definido pela diretoria da igreja. Aí tem gente que se deixa levar pelo diabo. Aí me vê de caminhonete. Ah, pastor, tem caminhonete. Você quer que eu ande de carroça? Vai você andar de carroça, irmão. Comprei com o meu salário. Salário fruto de trabalho. Eu acordo de madrugada, durmo de noite, vivo em aeroporto viajando, trabalhando. Eu dou meu dízimo, eu sou generoso nas ofertas, eu semeio na vida de muitos irmãos. Deus está me prosperando. Você tem problema com prosperidade? Teu problema não é prosperidade, teu problema é inveja. A Bíblia diz que é digno de dobrar dos honorários o que se dedica à oração e à palavra. E o salário que eu recebo dessa igreja, deixa eu te falar uma coisa, é uma semente na vida dessa igreja. Porque eu sei, irmão, perfeito eu não sou, mas eu sei que eu e a minha família somos terra fértil. Então, deixa eu te dizer, o teu comentário, o que você fala, ou o que ouvem por aí, isso não me atinge, mas atinge você, cuidado. É você quem vai perder a bênção. Então, se você, meu irmão, eu não suporto esse pastor, eu te abençoo, procure um que você suporte. Sem unidade não tem céus abertos. Eu tenho a maior alegria em me submeter ao meu pastor, que é o meu discipulador. Pastor Domingos, quando eu comecei a andar no discipulado, gerou ciúmes de alguns irmãos que eram meus líderes, que nem aguentaram e saíram da igreja. Eliezer lembra disso. Meu pastor é Marcelo, não é o Domingos, porque eu tenho prazer em me submeter. Eu sou o presidente dessa igreja, e o Domingos não manda nessa igreja aqui, sou eu o presidente. Deus me colocou aqui, mas na minha vida espiritual, na minha vida familiar, eu decidi, a minha família, estamos debaixo da cobertura do pastor Domingos, que eu conheço ele. Também não é um homem perfeito, mas é o homem que Deus colocou para me orientar, para me abençoar. Meu irmão, e eu caminho debaixo dessa cobertura, e faço isso com alegria. E vou te dizer mais, Deus vai levantando outros homens com quem eu tenho prazer de me submeter, como Domingos, agora o JB, estou aprendendo, crescendo. Uau! Meu irmão, porque há poder na unidade. Entenda isso. Não vai viver céus abertos na independência. Teve um que sofreu com o vírus da independência e foi expulso do céu. O nome dele era Lúcifer. Ele achou que era maior que Deus e que poderia usurpar o trono de Deus. A ideia da hierarquia dentro do corpo de Cristo não é ideia de homens, é ideia de Deus. Então, ou você entende esse princípio e se submete, e vai experimentar a manifestação do céu sobre a sua vida, ou você vai ter sérias consequências, e problemas, e infelicidades. Eu vi tantas coisas lindas em Brasília, sexta e sábado, cara. Como a gente aprende, Franklin. A gente não sabe tudo, eu olhando ali o bispo JB, e o que Deus está fazendo, eu falei, meu Deus. Uau. A forma como, meu Deus, a unidade da igreja, a forma como eles tem o pastor, o bispo, meu Deus, e a igreja cada vez mais. Pra você ter ideia, ano que vem eles vão fazer uma conferência. Já alugaram o estádio Mané Garrincha. Fizeram em Curitiba, uniram todas as igrejas. Eu estou falando de uma só igreja que vai fazer uma conferência lá.
Deus está fazendo coisas, porque se você quer ver os céus abertos, você precisa andar em unidade. Diga unidade. Comece em casa, comece com seus pais, comece com seus líderes espirituais, seus pastores. E debaixo dessa unção, Deus vai te levantar e vai colocar pessoas para que você treine. E meu irmão, é uma forma que Deus criou para guardar, proteger o corpo de Cristo. Diga amém se você está entendendo. Em último lugar, e nós vamos encerrar, coloque-se em pé para ouvir o último princípio. Quinto princípio para você viver a manifestação dos céus abertos é a adoração. Atos 16, 22 diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados. Não é igual aquela surra de vó que bate com pantufa. Que vó quando vai bater, bate com pantufa, né? Não. O texto diz, severamente açoitados. Foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco por volta da meia-noite. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, diga de repente. Uou, de repente. De repente. De repente. Houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Quer ver os céus abertos? Você tem que viver uma vida de adoração. Cante. Adorar não é estar apenas no culto e cantar. Adoração é um estilo de vida. Está difícil? Cante louvores. Está fácil? Cante louvores. Está um dia feliz? Cante louvores. Meu irmão, não importa. Não importa as circunstâncias. Adore. Aí quando o povo está reunido, igual essa multidão bonita, cheirosa, todo mundo bem vestido aqui. Aí meu irmão, aí que você tem que aproveitar, se derramar, chorar, pular, correr. Você tem liberdade, você está na casa do teu pai. Deixa eu te falar uma coisa, quando eu vou para minha mãe, agora final de ano estou indo para lá, aqui, na casa do meu pai, eu tenho liberdade. Eu já sou casado há muitos anos, já estou há mais tempo com a pastor do que com os meus pais, do que o tempo que eu passei com os meus pais. Mas até hoje, quando eu chego na casa do meu pai, eu tenho liberdade. Lá eu fico descalço, bermudão, sem camisa. Lá na casa do meu pai eu abro a geladeira e ponho o dedo no pote de azeitona. Sem a mãe ver, porque até hoje ela chama atenção. Na casa do pai a gente tem liberdade. Ei, quer ver os céus abertos? Adore. Se lance. Se derrame. Unidade. Se é fácil viver unidade? Claro que não. Você tem que passar por cima de uma série de coisas, do seu orgulho, dos seus achismos. Mas você pode. Se eu posso, você também pode. Você vai passar pela prova. Você vai ter alegria no teu coração em ser fiel a Deus com os seus recursos. Você vai ver em nome de Jesus a manifestação dos céus abertos sobre você. Quando uma verdadeira adoração acontece, Ele vem. Os céus se abrem, a sua glória desce. A mais pura e cristalina adoração sai de um coração quebrantado e contrito. Não é de uma voz bem afinada,
e treinada. A adoração perfeita flui de um coração quebrantado e contrito. Solta a goela aí, irmão, porque o papai está olhando o teu coração, não é o timbre da tua garganta aí, não é o timbre das suas cordas vocais. É claro que aqui na frente a gente põe o pessoal que não desafina, mas a adoração que move o coração dele é um coração quebrantado. Um coração assim, o papai não resiste. Gostando ou não, meus filhos, a única maneira pela qual podemos começar a abrir os céus sobre nossas igrejas e cidades é nos tornarmos doadores fiéis e generosos, persistentes, unidos e adoradores quebrantados e contritos, que não têm medo de sacrificar tudo por Jesus. Eu profetizo os céus abertos sobre a tua vida.